Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje um pouquinho mais tarde, mas não deixei de aparecer. Hoje eu vou ainda dar continuidade a um tema que de alguma forma se conecta com o que eu venho falando nos últimos dois vídeos, que é alguma ligação ali, né, da depressão com o desejo de autoextermínio, com uma certa desesperança e o que isso nos afeta durante o nosso processo. E eu acho que eu vou recebendo, eu acho não, eu venho recebendo algumas perguntas relacionadas ainda a esse tema, então eu não quero deixar de falar porque se está gerando, né, importância e dúvida e vontade de perguntar em quem está ouvindo, é porque está fazendo sentido, então eu ainda falarei nesse vídeo em alguma medida sobre esse tema. Eu recebi da Ana Cláudia de Belo Horizonte uma pergunta que dizia assim, quais foram os piores momentos em relação aos pensamentos de morte e como é que eu fui lidando com esses momentos. Tem duas linhas em relação a esses momentos, né? Tem o durante o processo, nos momentos em que estão mais críticos, que os pensamentos eles aparecem de uma forma muito mais rotineira e muito mais constante e, consequentemente, a gente vai pensando em formas de minimizar essa dor do pensamento. Então, um dos momentos mais difíceis, assim, além do que eu relatei já num vídeo anterior, de ter lidado com a primeira vez que eu pensei sobre, foi um momento em que eu fui fazer uma pesquisa de qual seria é, as formas que poderiam ser menos traumáticas para quem estivesse ao meu redor, que não ficasse tão evidente que eu tirei a minha vida, mas que talvez fosse uma parada cardíaca, um acidente vascular cerebral, alguma coisa nesse sentido. Então isso mexeu e me mobilizou bastante a ponto, né, de, junto com o meu psicanalista, a gente resolver fazer a intervenção do uso do lítio para poder, de fato, dar uma equalizada e sanar e diminuir esses pensamentos. E aí, depois de passado esse período em que os pensamentos eram mais constantes e que o remédio começou a fazer um efeito maior, eu tive um mês muito difícil no ano passado e isso tem, inclusive, me mobilizado muito para tentar fazer alguma coisa no sentido de fazer diferente em relação à campanha do Setembro Amarelo. A campanha do Setembro Amarelo me despertou muitos gatilhos. É, Pela forma em que as pessoas conduziam esse tema, pela forma em que esse tema aparecia e era falado. Geralmente, especialmente nas empresas, a gente não tem pessoas preparadas para falar sobre esse tema de uma forma em que o que fique evidente seja a valorização da vida. Geralmente as pessoas falam e trazem exemplos que reforçam a questão de pessoas que tiraram a vida. Ah, eu tive um vizinho, um amigo do meu filho na escola. Então, esses exemplos vão surgindo e, consequentemente, vão trazendo gatilhos para quem, de alguma forma, está tratando ainda essa questão. Então, foi um mês muito difícil, especialmente em função das pessoas não saberem tratar. E sempre que alguém trazia um exemplo, principalmente de uma pessoa mais jovem, o que eu pensava era: caramba, como é que essa pessoa teve coragem de fazer isso e eu não tive? Então, acho que esses foram os dois momentos mais difíceis assim
para lidar e não mexer ainda mais emocionalmente comigo. E aí tem uma coisa que faz sentido, que se conecta com esse tema, uma pergunta da Marilene, ela é até uma colega minha lá do Pará, que ela perguntou sobre, também nessa perspectiva de como é escutar algumas expressões, né, que podem trazer alguns gatilhos. E eu comecei a estudar um pouco sobre isso, e engraçado é de que, vez ou outra, aparece algumas expressões nesse sentido. Sabe aquelas expressões capacitistas que mexem com as pessoas que têm algum tipo de deficiência? A gente tem expressões que têm nome, né? Quando a gente olha as questões emocionais. Por exemplo, a gente ouve muitas pessoas falando: ah, agora pronto, vai cortar os pulsos por causa disso. Ah, que frescurinha, isso não é nada. Ah, agora pronto, vai querer morrer porque eu falei isso para você. Então essas expressões elas aparecem, às vezes de amigo, às vezes né, de algum familiar, enfim. E quando essas expressões aparecem, elas ativam os nossos gatilhos emocionais. Obviamente que a maioria das pessoas fala isso sem ter essa consciência, mas é importante é, que seja olhado, né? E aí existe uma série de nome para esse tipo de expressão. Minimização emocional, violência psicológica, sarcasmo traumático. Tem duas palavras até que são complicadas de falar, mas uma é o gaslighting, de gás mesmo, é quando a expressão faz a pessoa duvidar da legitimidade do seu próprio sofrimento. E tem outro nome que eu achei interessante, que chama Behavioral Invalidation, que é quando o ambiente sistematicamente aumenta a nossa vulnerabilidade emocional. E eu acho que isso se conecta muito com o que eu falei em relação às empresas que fazem a campanha do Setembro Amarelo de uma forma que não seja mais adequada, né? É o próprio ambiente ali aumentando a nossa vulnerabilidade. Então, eu acho que tem essas questões, eu acho que vale a pena todo mundo prestar um pouco de atenção em relação ao que fala, especialmente para aquelas pessoas que você conhece, que o familiar conhece, que ou já passou por um problema depressivo significativo ou ainda está em tratamento, né, ainda está em remissão, porque tudo, o ambiente, as palavras e as pessoas interferem e trazem, de alguma forma, gatilhos que ainda mexem muito com a pessoa que está passando por esse processo. Então é isso. No próximo vídeo eu vou começar a falar sobre outros assuntos. Obrigada por quem tem me mandado mensagem, pergunta e quem está me acompanhando aí no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.